Olha só, com muita coragem, o ministro Flávio Dino decidiu reabrir as investigações da CPI da Covid e pode, enfim, atingir Jair Messias Bolsonaro, entre outros, tá? Autorizou que a polícia investigue, tem prazo e talvez agora, finalmente, Jair Bolsonaro e seus comparsas paguem pelos que eles fizeram na pandemia. Vamos lá, vamos ver o desdobramento disso tudo agora no Plantão do Meteoro. Vou falar para vocês, olha, depois da condenação do Bolsonaro, essa para mim é a melhor notícia do ano, Pedro Zambarda. E a gente vai explicar aqui ao longo do corte o porquê. Mas antes, ó, o Pedro tá ali no @Drops de Jogos, você pode seguir o Drops, se inscrever no canal do Pedro, que é sobre jogos e muito mais, e também se inscrever, me seguir lá no Instagram se você quiser, @lu.junior. Vamos lá, Pedro. Cara, primeiro, só reforçando um pouco a abertura do corte, o Flávio Dino, sem dúvida, é corajoso, tá indo para cima das emendas, mas, importante dizer, essa investigação vai acontecer por uma provocação da própria Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal. Então, Flávio Dino, honrosamente cumprindo as suas obrigações enquanto justiça a ser provocada, foi lá e conduziu isso para frente. E eu quero dedicar esse corte, eu que não tive nenhum parente próximo que morreu em pandemia, queria dedicar a todo mundo do chat que sofreu nesse período e a nossa chefa Ana Lesnovski, né, Lúcio, que falou a respeito disso quando o Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses. A Ana perdeu uma pessoa muito próxima e eu acho que é importante a gente lembrar. A gente não pode esquecer, a gente está trabalhando aqui por conta disso. Isso é um dos objetivos nossos aqui. Eu perdi uma tia que poderia ter recebido a vacina se o Bolsonaro tivesse comprado a tempo. Pois é. Depois daquelas vários e-mails da Pfizer. Nossa. Meus pêsames, Lúcio. Vamos lá. Notícia do Dino. Dino determina a abertura do inquérito para investigar as conclusões da CPI da Covid. Ministro do Supremo Tribunal Federal determinou a instauração do inquérito policial para que os fatos tratados no relatório da CPI tenham apuração. Em 2021, a comissão do Senado pediu o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outras 65 pessoas. O que a Globo diz aqui? Ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta quinta a abertura de um inquérito da Polícia Federal para investigar os fatos concluídos na CPI da Covid, encerrada em 2021. Por que as coisas não foram investigadas até agora? Vejam o telescópio dessa semana, que a Ana gravou, inclusive, do papel nefasto que o senhor Augusto Aras e a sua vice-procuradora Lindor Araújo fizeram para que essas investigações fossem arquivadas. A CPI tentou enquadrar. Só que a CPI não tem poder de polícia e nem poder de justiça. Engavetador geral da República, né? Engavetou e salvou o Bolsonaro. A comissão do Senado aprovou o relatório em 26 de outubro daquele ano e, após 6 meses de trabalho, apontou uma série de condutas do ex-presidente Jair Bolsonaro na condução da crise sanitária que contribuíram para o Brasil atingir a trágica marca. Não foram 600 mil mortes, foram 720 mil. Mais de 1 milhão se vocês considerarem mortes correlacionadas e subnotificações. No relatório, a CPI pediu o indiciamento de Bolsonaro e outras 65 pessoas por supostos crimes relacionados à pandemia. Entre elas, os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio, Carlos e Eduardo, além de outros parlamentares e ex-ministros. Da análise da presente petição, verifica-se a presença dos requisitos legais necessários para a instauração do inquérito policial, a fim de que os fatos tratados nos autos tenham punição, diz o ministro na decisão. Destaco que a investigação parlamentar apontou indícios de crimes contra a administração pública, notadamente em contratos, fraudes sem licitações, superfaturamentos, desvios de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, dentre outros ilícitos mencionados no relatório da CPI, prossegue a decisão do Dino. Dino afirma que acolhe o requerimento da Polícia Federal e que, portanto, determina a conversão da petição em inquérito policial com prazo de 60 dias para as investigações. O que aconteceu desde a CPI? O colegiado que funcionou no Senado entre abril e outubro de 2021 investigou as ações e omissões do governo de Jair Bolsonaro no enfrentamento da pandemia. O Meteoro cresceu muito nessa época, sobretudo pela cobertura crítica que nós tivemos e lives de horas das retransmissões da CPI. Ao final, a CPI produziu um relatório que foi enviado à Procuradoria-Geral da República,
pedindo indiciamento do ex-presidente e de outras 65 pessoas. Com base nessas conclusões, a PGR encaminhou ao Supremo Tribunal Federal apurações preliminares contra o ex-presidente, ministros e aliados. A Polícia Federal então pediu acesso a documentos e provas do colegiado, o que foi concedido pelo relator do caso, ministro Luiz Roberto Barroso. Ele assumiu a presidência da corte e o caso passou para a relatoria de Flávio Dino. Com base nesse material, a Polícia Federal pediu abertura de inquérito policial, o que foi aceito pelo ministro Dino. Portanto, com a decisão desta quarta, a polícia passará a completar as investigações feitas pela CPI e pode ou não indiciar os acusados. Então, Bolsonaro pode ser condenado a mais anos. O Poder 360 traz todos os investigados. E esses nomes eu quero ler com gosto, não só pelo Bolsonaro, tá, Lúcio? Eu quero dar uma informação depois de falar todos os nomes. Quem vai ser investigado? Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República, Flávio Bolsonaro, que é senador, Eduardo Bolsonaro, deputado federal que está refugiado nos Estados Unidos e atacando a nossa soberania nacional, Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro. Esses dois, pelo gabinete do ódio, tá? Eram os principais disseminadores de desinformação. Ricardo Barros, ex-líder do governo na Câmara, Osmar Terra, deputado federal pelo MDB, Bia Kicis, deputada federal, Carla Zambelli, deputada federal, presa hoje na Itália, Onyx Lorenzoni, ex-ministro, Carlos Roberto Coelho Matos Júnior, Alan dos Santos, blogueiro foragido nos Estados Unidos, Elcio Bruno de Almeida, do Instituto Força Brasil, Oswaldo Eustáquio, outro foragido na Espanha, Elion Gotti Neto, ex-secretário do Ministério da Saúde. Sabe qual nome está faltando aqui? Eduardo Pazuello. Cadê o Pazuello nessa investigação? Tem que estar, porque ele era um dos indiciados, tem que estar aí. Mas não tá, infelizmente. Bernardo Kister, youtuber. Paulo Enéas, jornalista e uma das pessoas responsáveis pela desinformação. Richard Poser. Leonardo Ruschel, influenciador digital, um cara que veio do mercado financeiro. Carlos Wizard Martins, dono de uma rede grande de ensino de inglês e que espalhou desinformação na pandemia. Luciano Hang, Otávio Facuri, Felipe G. Martins, ex-assessor da presidência e aluno do Olavo de Carvalho. Tércio Arnaud Tomás, ex-assessor da presidência e chefe do gabinete do ódio do Bolsonaro. E o Ernesto Araújo, outro discípulo do Olavo de Carvalho, ex-ministro de Relações Exteriores. Lúcio, esses caras atacaram a imprensa e processaram a imprensa para a gente não falar a verdade do que aconteceu na CPI. Eu quero deixar isso gravado aqui. Quero gravado, porque isso me deixa profundamente irado. Eu estava fazendo o meu trabalho e essas pessoas não estavam deixando a gente informar vocês. Tá? Então isso precisa ser dito também. Isso precisa ser dito. O pessoal lembrou aí de um rapaz que também foi parceiro comercial do site Jovem Nerd também. O Flávio Augusto não tá na lista, mas o Carlos Wizard era amigo dele. Flávio Augusto que promoveu o Dallagnol. Então, gente, é grave, tá? É grave, o que entra em alinhamento com o que o Cacai me falou. O Cacai é um dos caras mais bem informados a respeito de Polícia Federal e de Supremo Tribunal Federal. Ele falou, Pedro, eles vão atrás dos financiadores. Eu acho que talvez a CPI da Covid seja um bom caminho, Lúcio. Cara, excelente, né? Excelente. Acho que faltam nomes ainda, porque a lista de indiciados no relatório da CPI da Covid é enorme, tá? É enorme. Inclusive eu tenho ela aqui. Olha só, vou colocar na tela para vocês verem. Esses são os indiciados pela CPI da Covid, não necessariamente que serão investigados. Acho que os nomes que o Pedro trouxe, nesse momento, vão ser investigados. Será que esses outros vão ser adicionados? Não sei, a gente vai esperar os próximos capítulos. Agora, olha só todos os indiciamentos para o Jair Bolsonaro, dos crimes de prevaricação, charlatanismo, epidemia com resultado morte, infração a medidas sanitárias preventivas, emprego irregular da verba pública, incitação ao crime, falsificação de documentos particulares, crimes de responsabilidade, violação de direito social e incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo, crimes contra a humanidade,
nas modalidades extermínio, perseguição e outros atos desumanos. Isso só para o Jair Bolsonaro, tá? Mas isso foi o indiciamento no relatório da CPI. Não necessariamente todos esses crimes serão investigados aí pela polícia, nesse caso aí que o Dino reabriu. Então tá aqui, ó, no relatório da CPI da Covid, tinha sim o Eduardo Pazuello, como o Pedro citou ali, né, que tá faltando ele nas investigações, Marcelo Queiroga, o Onyx Lorenzoni a gente viu ali, Braga Neto, Ricardo Barros. Então tem alguns nominhos aqui, Nisi Yamaguchi, Arthur Weintraub, né? Tem uns nominhos aí que precisam Paulo aparecer. Zanotto. Vocês lembram quem é o Paulo Zanotto, gente? Cientista da USP, virologista, do Gabinete das Sombras, foi orientador do nosso querido, esse querido mesmo, tá? Do nosso querido Átila Yamarino, virou um negacionista e se prestou a essa perversidade, Lúcio. É bom a gente falar das relações, eu não tô atacando o Átila, gente, pelo amor de Deus. O Átila fez um serviço bom. Tô falando que, assim, são pessoas do nosso convívio. Uhum. São especialistas. Esse Danilo Trento eu denunciei. É um empresário no labirinto de empresas de compra de vacina. Perfeito. E é importante a gente mostrar isso aqui porque não são só nomes políticos, são nomes do setor privado também que foram investigados pela CPI da Covid. Inclusive, a gente tem aqui sobre o caso da Prevent Senior. Tem aqui também os representantes da Prevent Senior aqui também. Ó, tem jornalista, ó, o Leandro Ruschel, suspeito de disseminar fake news. E tem o pessoal aqui de empresas da Prevent Senior que o caso que foi denunciado pela CPI da Covid... Denunciado pela Bruna Morato, entrevista no Meteoro Repórter aqui. Perfeito, é escabroso. Escabroso, assim, num nível de maldade absurda. E aí, quais são, né, então, as acusações da CPI contra o Bolsonaro que vão ser aí investigadas? 7 crimes comuns, então, epidemia com resultado de morte, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, por ter apresentado uma falsificação como sendo um documento oficial do Tribunal de Contas da União, que provaria haver um excesso na contabilização de morte por Covid. Olha isso, minha gente. Não consigo nem colocar em palavras o quão absurdo é isso. Emprego irregular de verbas públicas por uso de recursos públicos na compra de medicamentos ineficazes e prevaricação por supostamente não ter mandado investigar denúncia de corrupção na compra de vacinas. Lembram, né? No caso das vacinas indianas e tudo mais, né? Tem muita coisa aqui, muita coisa que vai ser importante a Polícia Federal trabalhar em cima, porque é um relatório extenso. Essa reportagem aqui é da BBC, só dando os créditos, né? Então, Pedro, por isso que eu falei lá no começo, para mim, a melhor notícia depois da condenação do Bolsonaro é essa daqui. Eu acho que ela é melhor do que a condenação. A gente falou na condenação, o Bolsonaro não estava sendo condenado pelo principal crime que ele deveria estar respondendo, que é esse, na pandemia. Né? O que esse rapaz, né? O que esse homem, o que esse indivíduo, o que esse cidadão fez e deixou de fazer durante a pandemia é papo para pegar perpétua, tranquilamente. Assim, pegar 30 deixa eu falar anos. uma coisa para vocês, tá? O pessoal que às vezes fica meio uma narrativa derrotista. Ele falou que tá com câncer de pele, ele vai conseguir uma domiciliar. Meus amigos, assim, o que eu puder fazer pro Bolsonaro passar o maior constrangimento nessa vida, eu sou muito punitivista no caso dele, o maior constrangimento nessa vida e garantir que esse cara não tenha nada de conforto dentro dos limites legais, eu farei. Eu quero que ele preso. E isso não é nenhum... Porque a gente não tá lidando, gente, com roubo. A gente tá lidando com um cara que liderou um esquema de assassinato de pessoas. Tá? Quando a gente fala genocida, que genocida às vezes é uma palavra complicada. Vamos usar o português claro. Assassinato de pessoas. Assassinato sistemático. Que as pessoas conseguem entender. Vamos lembrar do caso de Manaus, né? Hã? Vamos lembrar do caso de Manaus, faltando oxigênio. Exato. E ele não quis enviar oxigênio. E deixa eu falar uma coisa, quem é jornalista e não se sensibiliza com isso, não é jornalista de coisa nenhuma. Você é jornalista para você informar as pessoas e ficar do lado mais fraco da história. Nós temos que estar do lado das pessoas que foram atacadas por esse monstro.
E assim fechamos esse corte, apesar de pistolamos aqui no final, mas um corte maravilhoso. A gente vai cobrir toda essa investigação e cobrar que ela continue, que ela siga em frente, porque é super importante. É uma caixa preta que o engavetador-geral da República simplesmente jogou fora. Augusto Aras. A história não esquece, viu? Não. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui, meu caro Lúcio. Grande abraço. Até a próxima.